Neste vídeo, você vai aprender como vencer sem reagir às provocações. Por que o silêncio é uma arma poderosa? Como a filosofia estoica te ensina a manter a calma em qualquer situação. A diferença entre reagir por impulso e agir com propósito. Como conquistar respeito e paz interior sem precisar se explicar. O valor de construir sua vida longe do barulho, focado em resultado. Por que controlar suas emoções é o maior poder que existe. E como transformar críticas em combustível silencioso para sua evolução. Vamos começar. Toda vez que você responde no impulso, você está entregando sua paz de bandeja. E pior, faz isso achando que está se defendendo. Só que não está. Está dizendo, mesmo sem perceber, pode mexer comigo, você manda nas minhas emoções. Cada reação impensada é como assinar um contrato invisível de servidão emocional. E quem vive reagindo, vive preso num ciclo que não tem fim, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, cansado, perdido, sem direção. Respira fundo agora, porque hoje você não está aqui só para assistir mais um vídeo. Está aqui para dar um basta. Escreve nos comentários, domine sua paz. Não é só uma frase, é um pacto com você mesmo. Um lembrete de que você não vai mais gastar energia tentando vencer gritando. Vai vencer calado, com atitude. Vai deixar o barulho dos outros se perder no eco da própria ignorância, enquanto você constrói, foca e cresce. Sem precisar explicar nada. Às vezes parece que responder é a única saída. Vem aquela crítica, aquela cutucada, aquele desprezo, velado. E a garganta esquenta, a mão coça. A vontade de reagir sobe como lava. Mas aí você lembra que isso é exatamente o que esperam de você. Esperam que você perca o controle, que se rebaixe, que mostre que ainda se importa com o julgamento deles. E é aí que está o segredo. Quando você cala, você corta o fio que te prende ao jogo do outro. Clara sabia disso. Estava cansada de ver seus sonhos sendo tratados como piada. Queria abrir uma loja de roupas, mas ouviu de tudo. Você, nesse mercado saturado, isso é loucura. Em vez de bater boca, ela se recolheu. Estudou em silêncio, guardou cada centavo. E quando inaugurou a loja, ninguém entendeu como, mas todo mundo teve que engolir a língua. Clara venceu sem fazer alarde. Ela não respondeu com argumentos, respondeu com resultado. Não gritou suas intenções, apenas mostrou suas conquistas, porque quem age no silêncio, constrói no concreto. E quem constrói no concreto, não precisa de palco. A verdadeira força é muda. É uma rocha firme num mundo que vive desabando por dentro. Vencer em silêncio é como caminhar por um campo minado sem fazer barulho. Cada passo firme em direção ao que você quer é mais barulhento que 1000 discursos vazios. A maioria vive para ser notada, mas quem realmente sabe quem é, não precisa provar. E isso assusta. Assusta porque o silêncio escancara a insegurança de quem vive de aparência. E você não é mais esse alguém. Você já percebeu como tudo que é profundo cresce em silêncio? O bambu passa anos criando raízes antes de surgir na superfície. Já o mato cresce rápido, espalhafatoso, e logo morre. O que tem base não. Precisa pressa, nem precisa plateia. Porque o verdadeiro progresso é como o silêncio da madrugada. Calmo, mas poderoso. É nele que as decisões mais sérias são tomadas. É nele que a alma se fortalece. Tem gente que acha que precisa ser vista o tempo todo, que precisa mostrar cada passo, cada escolha, cada vitória. Mas isso é insegurança disfarçada de realização. Quem precisa se mostrar demais, no fundo, está tentando se convencer de algo. Enquanto isso, quem age em silêncio está ocupado demais vivendo para precisar provar. E quando os frutos aparecem, não tem como ignorar. O mundo se curva diante de quem construiu, sem precisar aplauso. A filosofia estoica já ensinava isso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem quando você para de se importar com o que os outros pensam e começa a se importar com o que você faz com o seu tempo. Porque o tempo é o recurso mais precioso que existe. E quem gasta tempo reagindo a tudo, no fundo está desperdiçando vida.
Quantas vezes você já perdeu o sono por causa de uma crítica? Quantas vezes deixou de dar um passo importante por medo do que iam pensar? Quantas vezes abandonou a própria paz tentando convencer alguém? E o mais irônico de tudo, quem mais julgou nem estava prestando tanta atenção assim. A verdade é que a maioria só repara quando você erra, mas quando você cala e segue, você assusta, porque o silêncio não grita, mas ele pesa. E aí vem a mágica. Quando você se cala, você ouve. Ouve a si mesmo, ouve sua intuição, ouve o que realmente importa. E nesse espaço sem ruído, você encontra algo raro hoje em dia: clareza. Clareza de propósito, clareza de identidade, clareza de direção. Aí sim começa a verdadeira vitória. Não é sobre vencer os outros, é sobre vencer o que dentro de você ainda te arrasta para baixo. Cada crítica ignorada é um degrau que você sobe. Cada provocação que você não revida é uma corrente que se quebra. O silêncio, nesse caso, não é fuga, é força, é escudo. É estratégia de quem já entendeu que não dá mais para perder tempo com batalha pequena. Quando você se cansa de reagir, você muda de fase. É como se parasse de jogar o jogo dos outros e começasse a jogar o seu. A partir daí, não importa mais se vão entender, aceitar ou aplaudir, porque quem está em paz consigo mesmo não precisa de plateia. E esse tipo de paz não vem do mundo de fora, vem de dentro. Vem da coragem de seguir mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando você duvida de si por um segundo. Mas escolhe continuar. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas o julgamento que fazemos delas. Quando você decide interpretar uma provocação como irrelevante, ela perde o poder. É como se tirasse a pilha do controle remoto de quem tenta manipular sua reação. A pessoa aperta o botão e nada acontece. Isso é liberdade. Isso é autonomia emocional. Reagir pode até dar alívio na hora, mas é um alívio caro. Você paga com arrependimento depois. Já a escolha, de calar, de recuar, de respirar antes de agir, essa constrói um castelo dentro de você, tijolo por tijolo. Cada vez que você escolhe a serenidade em vez da raiva, a firmeza em vez do desespero, a direção em vez da confusão. E não se engane, isso também é coragem. Não é covardia recuar do conflito inútil, é sabedoria. Porque, enquanto os outros se perdem nas brigas e nos discursos vazios, você segue firme, construindo por dentro. Um guerreiro calado, mas imbatível. Um estrategista que não precisa de espada, porque sua mente é seu escudo. E o silêncio, sua armadura. As pessoas vão tentar te testar. Sempre vão. Vão lançar olhares, indiretas, provocações. Algumas por maldade, outras por pura imaturidade. Mas você não precisa se sujar na lama para mostrar que está limpo. Basta não descer até ela. Você não precisa convencer ninguém de nada. Quem tem brilho próprio não implora holofote, só continua aceso. E quando você para de se justificar, tudo muda. Você anda mais leve, dorme melhor, trabalha em paz. E o mais importante, você começa a construir um respeito verdadeiro por si mesmo. Não o respeito dos outros, mas o seu, aquele que ninguém pode te tirar, porque foi você que conquistou. Em silêncio, passo a passo, sem pressa e sem precisar ser entendido, é nesse processo silencioso que você descobre a sua verdadeira força. Não aquela que grita, mas a que sustenta. Não a que aparece, mas a que segura o mundo nos bastidores. Enquanto muitos correm para mostrar o que fizeram, você está ocupado demais fazendo. E é exatamente isso que diferencia quem só quer aparecer de quem veio para marcar presença de verdade. Sêneca dizia que a maior liberdade é ser guiado pela razão, não pelas emoções. E a razão, quase sempre, mora no silêncio. Porque é quando você para de reagir e começa a refletir que suas decisões ganham peso. A vida se torna menos um jogo de respostas e mais uma construção de escolhas conscientes. Cada escolha sua vira um tijolo na muralha que te protege do caos alheio. Você já percebeu que o que mais te fere não é o que dizem, mas o quanto você se deixa afetar? Às vezes, uma frase simples te desmonta, não porque ela é forte, mas porque você está vulnerável.
Só que quando você se fortalece internamente, até as críticas mais ácidas batem e voltam. Não porque você se blindou de frieza, mas porque se cobriu de consciência. E com o tempo, você vai enxergando quem realmente merece sua atenção. Nem todo mundo merece uma resposta. Nem toda provocação merece uma reação. Nem toda confusão merece sua energia. Você aprende a economizar emoção como quem guarda água no deserto. Só gasta onde vale a pena. E essa economia emocional vira sabedoria prática. Quem vive para reagir, vive em guerra. Quem aprende a vencer em silêncio, vive em paz. E não, é aquela paz zen, fingida, de quem finge que nada afeta. É a paz de quem sabe que afeta sim, mas escolhe não se perder por dentro, porque a verdadeira força não é não sentir, é sentir tudo. E ainda assim, manter o controle. E nesse ponto, você começa a construir algo raro, a sua consistência. Enquanto o mundo muda de ideia a cada dia, você segue firme. Enquanto os outros oscilam entre euforia e desespero, você pisa no chão. Você não é perfeito, nem quer ser, mas é coerente. E isso vale mais do que 1000 discursos bonitos. Porque coerência é o que sustenta a grandeza. O mundo não entende muito bem quem age assim. Porque vivemos num tempo em que todo gesto precisa ser postado, cada opinião precisa ser gritada, toda vitória precisa ser compartilhada. Mas você aprendeu a caminhar diferente. Aprendeu que existe um poder gigantesco no anonimato das suas ações, que as raízes crescem em silêncio antes de qualquer flor aparecer. A sabedoria estoica ensina que o homem forte não é o que vence o outro, mas o que vence a si mesmo. E vencer a si mesmo é uma luta diária. Requer vigilância, paciência, domínio próprio. Não tem plateia nem medalha. Tem apenas você e sua consciência, e isso já basta. Porque a verdadeira conquista é aquela que ninguém precisa aplaudir para ter valor. Você começa a entender que a paz não está no fim do caminho, mas no jeito como você caminha. Está no passo calmo, firme, no olhar atento, na escolha de não se perder nos barulhos do mundo. E essa paz vai crescendo, vai se tornando parte de quem você é, como uma segunda pele que protege, mas também revela. E é nesse ponto que o silêncio deixa de ser ausência e vira presença. Você entra num estado em que sua energia fala por você. As pessoas sentem. Elas podem não saber explicar, mas notam algo diferente. É como se você não precisasse mais se impor. Você simplesmente é. E ser já é suficiente. A serenidade começa a ser sua marca, o equilíbrio, sua arma secreta. Você não precisa mais se provar, nem correr atrás de aprovação, porque seu foco não é mais agradar, é evoluir, não é convencer, é construir, e isso muda tudo. Cada dia vivido com essa consciência é um tijolo a mais no castelo da sua liberdade. Uma liberdade que não depende de ninguém, porque quem venceu a si mesmo já venceu tudo. Chega um momento em que até os que duvidaram de você começam a ficar em silêncio também. Não porque mudaram de ideia, mas porque os seus resultados falaram mais alto que qualquer argumento. E esse tipo de vitória é gostosa. Não pelo ego, mas porque você sabe o preço que pagou. Sabe das noites sem sono, dos nãos engolidos, das vontades de desistir que você calou. Tudo isso ficou guardado na sua trajetória. E ninguém precisa entender. Você já não precisa mais correr. Não sente mais aquela urgência de impressionar. Porque agora quem te move não é mais o medo do julgamento. É a fidelidade ao seu processo. Isso sim te sustenta. Porque cada passo foi seu. Ninguém te carregou. Ninguém te puxou. Você veio com as próprias pernas, mesmo quando elas tremiam. Quantas vezes você chorou escondido e depois levantou como se nada tivesse acontecido? Quantas vezes te chamaram de frio só porque você não reagiu? Mas eles não sabiam que por dentro você estava pegando fogo e mesmo assim decidiu não se queimar. Isso é coragem, isso é maturidade emocional e isso é estoicismo aplicado à vida real. Você deixou de viver em função do externo e começou a viver em função do que te constrói. E aí tudo muda de cor. O que antes era dor, vira lição. O que era desafio, vira degrau.
O que era provocação vira prova da sua evolução. Você aprende a agradecer até pelo que te machucou, porque foi ali que você se moldou. Sua mente vira seu templo, seu silêncio, seu escudo, sua paciência, sua arma e sua presença, sua melhor resposta. Enquanto muitos ainda vivem no palco da aparência, você já encontrou o bastidor da verdade. E nele, tudo faz sentido. Esse é o tipo de paz que ninguém consegue roubar, porque ela não vem do que você tem, vem de quem você se tornou. Você começa a perceber que quem cala governa, e quem grita demais quase sempre está tentando esconder o vazio lá dentro. Tem gente que faz barulho porque não tem conteúdo. Já você foi construindo camadas, cada cicatriz, uma aula, cada silêncio engolido, um livro inteiro lido com o coração. E agora você não precisa mais provar que mudou. Você só vive. E isso basta. A filosofia estoica nunca prometeu um caminho fácil, mas sempre defendeu a ideia de que, quando você domina a si mesmo, ninguém mais domina você. É simples e poderoso. E cada vez que você respira fundo em vez de explodir, está se libertando. Cada vez que escolhe o foco em vez do drama, está fortalecendo uma versão sua que ninguém mais pode controlar. Os estoicos chamavam isso de autossuficiência, não no sentido de isolamento, mas no sentido de completude, de não depender de aplausos, de aceitação, de reconhecimento. E isso não te afasta das pessoas. Pelo contrário, te conecta com elas de forma mais real, porque agora você não está mais buscando tapar buracos, está compartilhando transbordo. E como muda o jeito de ver o mundo? Você para de julgar porque sabe que cada um carrega dores invisíveis. Você para de discutir porque entende que o silêncio muitas vezes é mais eficaz do que qualquer argumento. E você começa a atrair o que vibra na sua paz. Gente madura, real, que respeita o seu espaço porque sente a força do seu silêncio. A presença vira a sua linguagem. O olhar fala por você. O jeito como você não reage ensina. O modo como você caminha inspira. E quando menos espera, sua vida virou exemplo sem que você precisasse dizer uma palavra. E isso é raro. Isso é forte. Isso é liberdade pura. É curioso como o silêncio muda até o tempo. Quando você está em paz, até o relógio parece girar mais devagar. As coisas param de parecer urgentes. Você começa a notar detalhes. Um pôr do sol, o cheiro do café, o toque de uma brisa. Tudo que antes passava batido, agora tem valor. Porque sua mente não está mais barulhenta. Ela respira junto com o momento. Isso não significa que a vida parou de ter problemas. Eles continuam ali. A diferença é que agora você olha para eles com outra lente. Em vez de pânico, análise. Em vez de raiva, estratégia. Em vez de grito, decisão. Você virou um ponto de calma no meio do furacão, e isso te dá uma vantagem que ninguém te ensinou na escola. Quem age assim começa a atrair respeito. Não aquele respeito forçado baseado no medo, mas aquele que vem da admiração silenciosa. As pessoas percebem, e mesmo que não comentem, elas sentem, e começam a pensar duas vezes antes de tentar te tirar do eixo, porque sabem que não vão conseguir. Sabem que você não é mais tão acessível ao caos. O silêncio virou sua senha de acesso a uma nova fase. Uma fase onde você não precisa se esconder, mas também não precisa se exibir. Você só vive com leveza, sem cobrança, sem precisar estar sempre se explicando. Isso é raro. E por ser raro, é poderoso. E quanto mais você se alinha com esse modo de viver, mais percebe que as respostas que tanto buscava sempre estiveram ali dentro de você. Mas o barulho do mundo te impedia de escutar. Agora, no silêncio que você mesmo construiu, tudo fica claro, tudo se encaixa. Você já parou para pensar que a verdadeira vitória não é a que o mundo aplaude, mas a que te permite deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Pois é, essa é a conquista mais subestimada de todas, e ao mesmo tempo a mais valiosa. Não tem troféu, não tem curtida, não tem vídeo viral, mas tem alma leve, tem consciência tranquila, tem coração em paz. E é justamente isso que os estoicos sempre valorizaram, a integridade interna,
Porque de que adianta parecer forte e por dentro estar em ruínas? De que adianta convencer os outros se você mesmo não acredita em quem se tornou? A verdadeira força mora na coerência. E ela só nasce quando suas atitudes começam a refletir quem você decidiu ser, mesmo quando ninguém está olhando. Chega uma hora em que tudo que te abalava antes simplesmente não te alcança mais. Não é porque sumiu, é porque você subiu. E lá de cima o barulho não incomoda tanto. A mente fica mais seletiva, o coração mais blindado. Você continua sentindo, mas agora decide o que merece sua atenção. E esse discernimento muda tudo. Você começa a evitar brigas que não levam a nada. Recusa convites para conflitos inúteis. Silencia diante de provocações que antes te fariam perder o chão. Porque você entendeu que cada reação sua tem um preço. E a paz que você construiu é cara demais para ser trocada por migalhas emocionais. Vencer em silêncio é isso. É escolher a cada dia proteger o que você levou anos para construir. É ser guardião da sua evolução. Mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando ninguém entende, mas você entende. E isso basta. Você passa a olhar o silêncio com outros olhos. Antes ele parecia solidão. Agora ele é refúgio. Antes parecia fraqueza. Hoje é estratégia. E quando essa ficha cai, você não sente mais falta de estar no centro das atenções. Sente falta de estar no centro de si, porque é ali, no meio de tudo que você carrega, que mora a sua força mais valiosa. Muita gente vai continuar tentando provocar, vai testar seus limites, vai cutucar suas feridas antigas, mas agora você não entrega mais seu controle tão fácil, porque aprendeu que quem te irrita, te domina. E você não nasceu para ser marionete de ninguém, nem de opinião, nem de provocação, nem de expectativa. Você nasceu para ser inteiro. E quem é inteiro não se abala com metades. O estoicismo não é sobre virar pedra. É sobre sentir tudo sem se afogar. É sobre olhar a vida com os pés no chão, mesmo quando tudo está fora do lugar. E a cada dia em que você escolhe o silêncio ao invés da confusão, a ação ao invés da reação, a firmeza ao invés da gritaria, você está se moldando. E isso não precisa ser explicado, nem validado, nem notado. Precisa apenas ser vivido, porque quem vive de verdade já é um farol. Não grita, mas ilumina. Não se impõe, mas guia. Não aparece, mas é impossível de ser ignorado. O tempo é seu aliado agora. Ele mostra quem só fazia barulho e quem realmente estava trabalhando. Mostra quem só fingia controle e quem o construiu tijolo por tijolo. E você, no seu ritmo, no seu processo, continua. Silencioso, mas imparável. Quando o respeito começa a brotar das suas atitudes, não tem mais volta. As pessoas sentem que algo mudou. Talvez elas não saibam dizer o que, mas percebem. Seu olhar mudou. Seu jeito de andar, de falar, de ouvir, tudo mais presente, mais inteiro. E essa presença, silenciosa e firme, impõe um respeito que nenhuma palavra conseguiria forçar. Você virou alguém que não responde na hora. Não por medo, mas por sabedoria. Porque aprendeu que muitas vezes a resposta mais inteligente é a ausência de reação. É deixar o outro falando sozinho enquanto você continua fazendo o que tem que ser feito. E aos poucos, quem te provocava começa a desistir. Porque percebe que você não está mais jogando o jogo deles. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é ser diferente de quem causou o mal. E você entendeu isso na prática. Você não quer mais revidar, quer evoluir, não quer devolver na mesma moeda, quer mudar de moeda, quer operar num nível onde nem faz sentido competir, onde a comparação perde força, onde a inveja morre de fome porque você não se exibe mais. Isso não é superioridade, é maturidade. É quando você percebe que não precisa vencer os outros. Precisa vencer o que dentro de você ainda queria ser aceito por eles. E uma vez que você deixa isso para trás, o caminho se abre. Fica mais leve, mais claro. Como se as nuvens sumissem e o sol finalmente aparecesse. Aí tudo que você faz carrega outro tom, outra intenção, outra energia.
É como se sua alma começasse a respirar mais livre, mais confiante. E isso transborda, isso se espalha, e sem dizer nada, você começa a inspirar. Sem prometer nada, começa a transformar. Tem gente que passa a vida tentando convencer o mundo de que é forte. Você não, você decidiu apenas ser. E é aí que mora a virada. Quando você para de tentar parecer e começa a viver com verdade, tudo muda. As palavras perdem importância, as aparências perdem força, e a essência começa a comandar. O silêncio passa a ser sua casa, não como fuga, mas como templo. Um lugar sagrado onde você encontra clareza para pensar, coragem para agir e sabedoria para escolher o que merece seu tempo. O que antes era vazio, virou espaço. E nesse espaço, você planta com calma tudo aquilo que vai florescer com firmeza. Você percebe que o mundo é barulhento porque tem medo do silêncio, medo do que vai encontrar quando parar, medo de si mesmo. Mas você já encarou esse medo, já ficou cara a cara com suas dores, seus fracassos, suas quedas, e ao invés de fugir, ficou. Sentou com elas, escutou, aprendeu, e por isso hoje anda com mais leveza. A leveza de quem não precisa mais provar, de quem sabe o que carrega, de quem não corre mais atrás de atenção, porque carrega a presença. E essa presença é tão intensa que mesmo quieto, você ocupa o ambiente. Mesmo calado, você marca. Mesmo sozinho, você não passa despercebido. Isso é raro. Isso é força. Isso é alma resolvida. E quanto mais você vive nessa frequência, mais entende. O silêncio é um aliado, um mestre disfarçado que te prepara para vitórias que ninguém tira, porque foram construídas onde ninguém viu. Você já não sente necessidade de avisar que mudou. A mudança verdadeira não precisa de anúncio. Ela se mostra no seu olhar mais firme, na sua fala mais pausada, na sua escolha de não entrar em discussões inúteis. O silêncio virou a moldura do seu crescimento. E quem presta atenção nota. Mesmo que não diga nada, o respeito que você sempre quis começa a chegar. Não porque você o exigiu, mas porque você o construiu. E o mais incrível, ele começa dentro de você. Quando você se respeita, o mundo aprende a fazer o mesmo. Não é mágica, é coerência. Uma coerência que nasce do silêncio e cresce na prática. Tem um momento em que você se olha no espelho e finalmente reconhece quem vê. Não como alguém perfeito, mas como alguém inteiro. Alguém que não precisa mais vestir máscaras para ser aceito. Que não se molda mais para caber em lugares pequenos. Você passou a respeitar seu espaço, sua energia, sua jornada. E tudo isso veio da escolha de não reagir, mas de agir com consciência. De não se perder em ruídos, mas se encontrar no silêncio. Foi no espaço entre uma provocação e uma resposta que você se reconstruiu. E hoje, cada reação que você evita é um lembrete de que você cresceu. A verdadeira força, você, entendeu, é silenciosa. Não precisa se defender, não precisa se explicar. Ela se expressa no jeito como você caminha, no que você decide ignorar, no que você escolhe priorizar. E quem aprende isso, já venceu, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido. Você entende agora que não é todo mundo que vai te entender. E tudo bem, porque sua jornada não foi feita para ser compreendida por quem nunca viveu o que você viveu. Quem olha de fora só vê os resultados, não imagina os tombos, as noites viradas, as decisões difíceis. E é por isso que você aprendeu a parar de esperar validação. No fundo, você já se perdoou por não ter revidado, já se perdoou por ter recuado quando a raiva queria te empurrar para o confronto. Já entendeu que a melhor resposta que você deu foi o silêncio que manteve sua dignidade intacta. Quem reage quase sempre se arrepende. Quem respira e espera, age com sabedoria. É nesse ponto que a sua mente vira uma fortaleza. Não é que você se tornou frio. Você se tornou consciente. Você aprendeu a não sair distribuindo suas emoções por aí como se fossem moedas em feira. Emoção é tesouro. E agora, você cuida dela como quem guarda joia rara.
Os ensinamentos de Epicteto falam muito disso, que o verdadeiro controle da vida começa quando você entende o que está sob seu poder e o que não está. Reagir está fora do seu controle, mas escolher como vai lidar com aquilo, isso é todo seu. É aí que o jogo vira. Porque quem domina isso domina a si mesmo, e dominar a si mesmo não é um feito qualquer. É vitória diária. É se levantar com propósito mesmo quando a vontade era desistir. É continuar mesmo com dor, mesmo sem aplauso, mesmo no escuro. É seguir, porque você sabe que o silêncio que te acompanha é o mesmo que está construindo sua grandeza. Você não se apressa mais, não se atropela. O tempo virou seu aliado, não seu inimigo. Porque você entendeu que as coisas mais sólidas levam tempo para nascer. Um castelo não se ergue num dia. Uma mente forte não se constrói num fim de semana. E a paz interior que você cultiva agora é prova viva disso. Cada dia uma pedra colocada, cada escolha, uma parede reforçada. É por isso que hoje você caminha com mais leveza. Não porque a estrada ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. As críticas que antes te abalavam agora batem e escorrem, como chuva em telhado limpo. As dúvidas que antes paralisavam, hoje só servem para te lembrar o quanto você já cresceu. Você não precisa mais rebater tudo, nem responder, nem provar nada. A vida vai provando por você. O tempo vai confirmando. E o silêncio, esse companheiro fiel, segue te protegendo. Ele te deu clareza quando tudo parecia confuso. Te deu foco quando o mundo queria te distrair. E te deu força quando o barulho lá fora tentou invadir seu equilíbrio. A filosofia estoica nunca prometeu aplausos. Prometeu liberdade. E liberdade é isso, escolher sua resposta. Escolher onde colocar sua energia. Escolher onde investir sua atenção. Não tem troféu, mas tem alma livre. Não tem plateia, mas tem consciência limpa. E consciência limpa é travesseiro macio. É sossego no fim do dia. É aquele sorriso que ninguém vê, mas que te acompanha quando tudo silencia. É saber que você fez o certo, mesmo que ninguém tenha percebido. E quando esse tipo de paz vira seu padrão, o mundo inteiro percebe, mesmo que ninguém diga nada. Você chegou até aqui. Não por acaso, mas porque em algum lugar dentro de... Você já sabia que precisava mudar o jeito de viver, de reagir, de caminhar. E agora, mais do que nunca, sabe que não está sozinho. Tem uma legião de guerreiros silenciosos trilhando esse mesmo caminho. Gente que cansou do barulho, do teatro, da gritaria e escolheu o poder que mora na calma. Você é um deles. E cada passo que você dá com consciência, cada palavra que você escolhe não dizer, cada batalha que você escolhe não lutar, é uma declaração de força. Porque vencer em silêncio não é ausência de ação, é ação elevada, é atitude com propósito, é maturidade emocional transformada em prática diária. A partir de hoje, quando tentarem tirar você do eixo, respire. Quando provocarem, observe. Quando vierem com gritaria, escolha o silêncio como resposta. Não por fraqueza, mas por domínio. Você não é reativo, você é estratégico. E sua paz vale mais do que qualquer discussão passageira. O mundo continua caótico, as pessoas continuam barulhentas, mas você aprendeu algo que poucos têm coragem de viver, que o controle não está no outro, nem nos eventos, nem no que acontece. Fora, o controle está em você, e isso ninguém pode tirar. Agora é sua vez de inspirar outros pelo exemplo, de viver o que acredita, de provar sem palavras que é possível ser forte sem precisar gritar, que é possível vencer em silêncio. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. Aqui no Estoicismo Racional, a gente caminha junto, em silêncio, mas com alma.